Olá, pessoal do curso técnico de enfermagem, da disciplina de noções de nutrição e dietética. Hoje vamos falar sobre macronutrientes e começando especificamente com as proteínas. A palavra proteína significa a primeira, número um, mas não é a número um da primeira da fila, é a número um de importância. Porque os protídeos, né, da onde protídeos que engloba a proteína, eles têm inúmeras funções no organismo. Eles têm, por exemplo, função anticórpica, eles têm função de transportadora, transportadora de oxigênio, de nutrientes, de escórias, de medicamentos, de hormônio. Toda vez que um nutriente, uma escória produzida pelas células do organismo, que precisam ser liberadas do organismo, ou um hormônio, ou um medicamento, ele é de natureza lipossolúvel, ele precisa da proteína para transportá-la na corrente de sangue, né? Ela também, as proteínas podem ser metabolizadas e produzir substâncias reguladoras, como hormônios, eh, mediadores químicos, enfim. Eu tenho uma regulação ácido básico, quando está muito ácido os líquidos corporais, as proteínas desses líquidos captam H+, prende os íons hidrogênios nela, deixando menos ácido o líquido. E quando está ficando alcalino demais, ela libera esses H+, então ela participa de uma certa maneira do equilíbrio ácido-básico, né. Eh Participa, como nós vamos ver na fisiologia, da troca de líquidos, ela produz uma pressão que chupa a água para dentro do vaso. Então, quando sai a água do capilar para o intestício, é porque a pressão hidrostática teve que vencer a pressão produzida pelas proteínas e depois retorna quando essa pressão fica mais baixa do que a pressão das proteínas. Nós vamos discutir isso melhor quando estudarmos isso na fisiologia, né? A troca capilar lá na fisiologia. Enfim, ela tem inúmeras funções. Em outros seres, ela até tem funções muito específicas. Por exemplo, a seda do bicho da seda é através de uma proteína, né? A seda, as peçonhas dos animais peçonhentos são proteínas. A linha do fio da teia da aranha é proteína específica. Animais que vivem em águas muito congeladas, o sangue não congela porque ele tem uma proteína que impede esse congelamento, né. Então tem proteínas que são muito específicas de um determinado ser. Elas estão presentes em todas as membranas celulares e no interior da célula, como a gente já viu no caso da membrana celular quando estudamos a parte de citologia, na anatomofisiologia, né. Enfim, é presente na musculatura, né, musculatura lisa, cardíaca, lisa vascular, lisa visceral, ou seja, ela está presente lá na musculatura, a musculatura esquelética, na matriz óssea onde o cálcio e os outros minerais ficam incrustados, então é uma cabelo, unha, pelos, é uma dente, tudo isso tem proteína nos seus arcabouços. Então quando ela não serve de regulação, ela serve de plasticidade, de estrutura, né. Então por isso que ela é considerada a número um. Ela até produz energia. Quando, falta açúcar e lipídios, gorduras, ela é quebrada e os seus aminoácidos são colocados na fogueira, fogueira metabólica, né, reações enzimáticas de produção de calor. Mas aí ela gasta tanto, tanto, tanto para produzir calor que não é muito econômico, fora que ela tem um monte de finalidades muito mais importantes do que ela ficar servindo para produção de energia. Mas ela pode servir de produção de energia. Quando a gente deixa o açúcar de produzir e vai entrar a gordura, ela temporariamente bem curtinha, ela entra na jogada da produção de energia. E também quando há falta de gordura, né, acabou o açúcar, acabou a gordura, precisamos de mais energia, e aí ela vai, tacando fogo, o organismo vai tacando fogo na proteína. Só, mais precisamente nos aminoácidos que compõem a proteína. Porque as proteínas, elas são constituídas de aminoácidos, que são em torno de 20, né, 10 desses 20 são, fundamentais à dieta, essenciais à dieta. Sem a dieta a gente não os teria,
né? Geralmente são reações muito complicadas para produzi-lo, e 10 dos 20 a gente consegue, de um jeito ou de outro, produzir pelo nosso organismo. A gente pode consumi-lo pela dieta, mas a gente também pode produzir pelo organismo. Então, se a gente não consumir nada, a gente, né, vai estar bem na fita. E por isso que são divididos em essenciais à dieta, e não essenciais que não precisam da dieta para nos dar, mas a gente precisa de todos, né? Esses aminoácidos, eles têm uma característica, né? Eles têm um carbono no meio da molécula dele. Aí embaixo do carbono tem um grupo funcional. O que é o grupo funcional? Ele é diferente em cada um dos 20 aminoácidos. É a única parte diferente em cada um dos aminoácidos. E aí você sabe se é uma glicina, uma histidina, o que é uma lisina, de acordo com o que ele tem de diferente nesse grupo funcional. Aí de um lado, né, bem no início, tem o NH2, que é o grupo amina, também chamado de grupo amina. Do lado oposto tem esse carbono ligado a outro carbono, que é uma carboxila, né, COH, carboxila, que é o grupo carboxil terminal. Então nós temos o grupo amina e o grupo carboxila, né? E em cima, né, já que o carbono está no centro, em cima nós temos o hidrogênio. Então todos os aminoácidos são assim. A única coisa que difere em cada um é o grupo funcional que está ali embaixo, que é o que vai dizer o nome do aminoácido. Existe apenas a prolina em sua forma isômera, a isoprolina, que ela é um iminoácido, que esse NH2 do grupo amina, em vez de ser NH2, é um NH. Então ela é um iminoácido, mas todos os outros. Mas aí ela entra como aminoácido, mas na realidade ela é um aminoácido que ela não tem NH2, ela tem NH1. Mas todos os outros, sendo essenciais ou não, são considerados aminoácidos. Beleza? Então vamos continuar. Então, as proteínas, elas são feitas através de ligações covalentes, então uma ligação forte que gasta energia entre diversos aminoácidos. Aí são tantos aminoácidos que ela tem mais de 10.000 peso molecular. E geralmente, aproximadamente em torno de 100 resíduos de aminoácidos ligados, ou além disso, né? Nunca abaixo. Abaixo, quando você tem os aminoácidos também ligados por ligações covalentes, ligações que para formar gasta energia, e para quebrar também é difícil, também gasta energia. Se a gente tem menos de 10.000 de peso molecular, tem os resíduos um ligado ao outro, mas menos de 10.000, nós temos ou seja, corresponde a aproximadamente menos de 100 resíduos de aminoácido, ligados por ligações covalentes, a gente chama de peptídeo. Então, peptídeo, na realidade, são proteínas menores, né? Não tem essa forma, mas grosseiramente falando, são proteínas menores. Quando tem 2 aminoácidos ligados por ligações covalentes, já é um peptídeo, é chamado de dipeptídeo. 3 aminoácidos, resíduos, né? Vocês vão entender por que eu estou chamando de resíduo. Já seria um tripeptídeo, tetapeptídeo, pentapeptídeo e assim por diante. Até 10 resíduos de aminoácidos a gente chama de oligopeptídeos. Então, dipeptídeo, tetapeptídeo, decapeptídeo são oligopeptídeos, que são peptídeos formados por 2 até 10 resíduos de aminoácidos. Quando é mais de 10 resíduos e menos de 100, aproximadamente, que é o que determina mesmo é o peso, nós dissemos que temos um polipeptídeo. Então, polipeptídeos são peptídeos que são formados por 11 resíduos de aminoácido até em torno de 100. Depois de 100, quando chega a mais de 10.000 de peso molecular, aí a gente está frente à proteína. Então, tudo aquilo que eu falei da proteína, você também inclui os peptídeos também. Peptídeos também podem ser hormônios, eles mesmos serem hormônios vindo de proteínas, mediadores químicos, podem também ser frutos, podem ser metabolizados e produzir outras substâncias. Então, eles têm todas essas finalidades. E como é que é a ligação? Por que é resíduo de aminoácido? Eu falei que um aminoácido tradicional tem um grupo, um carbono assimétrico, do lado o grupo funcional embaixo, para dizer qual é o tipo de aminoácido. No início, o NH2, que a isoprolina e prolina é NH1, em cima um hidrogênio e aqui no finalzinho uma carboxila, COH. Perfeito.
Como é que forma essas ligações covalentes? Sempre um dipeptídeo, o primeiro aminoácido é o que tem o grupo amino terminal, ou seja, o grupo amino intacto, né? Então a ligação dele com o outro é com a carboxila, com COH. O segundo aminoácido é o que tem o NH2 ligados à carboxila do anterior. E aí ele vai ter a carboxila dele livre, a não ser que seja um tripeptídeo, porque aí o do meio, o aminoácido do meio, nem vai ter o grupo amino intacto, nem o grupo carboxila intacto, porque o grupo amina está ligado ao primeiro e o grupo carboxila está ligado ao segundo, ao terceiro, né? E assim vai indo. Sempre quando a gente quer saber tanto uma proteína ou um peptídeo por onde começou, a gente sempre procura o NH2 intacto. Por quê? Porque quando você forma uma ligação, a carboxila do primeiro se liga ao NH2 do segundo, a ligação covalente forte faz com que haja perda do OH, do COH, é aquela carboxila, em vez de ser COH, como é uma carboxila, ela perde o OH e fica CO. E o grupo amino do segundo, que se ligou ao anterior, do posterior, que se ligou ao anterior, ele perde o hidrogênio. Então, quando liga a carboxila COH com o NH2 do outro, do seguinte, o NH2 vira NH, o hidrogênio sai, vai perdido, e a hidroxila, ou OH da carboxila, né, é perdido. Então, você fica CO ligado ao NH. E mais água, né? Porque sai O2, OH da carboxila se junta ao H do grupo amina que soltou, então sobra água. Então toda ligação covalente entre aminoácidos, a do anterior, ele perde o OH da carboxila para se juntar ao NH do posterior, do aminoácido posterior, que vai perder o H+. E aí se junta e forma água e gasta energia. Por isso que eu digo que o dipeptídeo são 2 resíduos de aminoácido e não 2 aminoácidos. Posso até falar 2 aminoácidos de grosseria, de baboseira, mas são 2 resíduos de aminoácido. Porque o aminoácido teria obrigatoriamente ter a carboxila intacta e o outro ter obrigatoriamente o NH2 intacto, a não ser que seja prolina ou isoprolina, que é NH, que quando se liga fica só N, nitrogênio, né? Então é assim por você vai, não importa se seja um polipeptídeo, um oligopeptídeo, apenas um dipeptídeo, uma proteína, sempre o aminoácido anterior perde a hidroxila da carboxila para se juntar ao NH2 do aminoácido posterior, que perde o H e ficam juntos, forma água e viram resíduos de aminoácido. Então o termo é resíduo, não é um aminoácido inteiro, né? Aí vamos supor que tem 250 resíduos de aminoácido. Como é que a gente sabe por onde começou essa sequência de resíduos de aminoácidos ligados? Sempre o número 1, como ele se liga, o anterior se liga perdendo a parte da carboxila para se ligar ao grupo amina do posterior, e ele é o primeiro, ele vai ter então o NH2 livre, né? É sempre proteína, peptídeo. Começa por onde a cadeia proteica? Pelo grupo amina livre, que a gente chama desse, né? E o último é aquele que ninguém ligou, ele não ligou a carboxila em lugar nenhum, então ele não perdeu nada. Então ele tem a carboxila, o grupo C terminal, também chamado. Quem tem a carboxila intacta é o que tem o C terminal. Quem tem o grupo amino intacto é o que tem o grupo N terminal ou amino terminal, como vocês queiram. Então sempre acontece assim. E os do meio? Do meio, né? Não importa se são 3 peptídeos, 3 resíduos de aminoácidos formando peptídeo, perdão, se são 50 milhões de resíduos ligados, todos que estão no meio entre o primeiro e o último, não tem nem o grupo amino terminal intacto, que está ligado à carboxila do anterior, e nem o grupo carboxil intacto, porque ele está ligado ao grupo amina do posterior. Os únicos que têm alguma coisa intacta é por onde começa, que é o NH2, e por onde termina, que é a carboxila, né? Então, são dessa maneira aí
e que eles vão produzir as funções. Agora, existem os aminoácidos também que não estão só para. Aminoácido não está só para dar origem a peptídeos, a proteínas, nada disso não. Aminoácidos também podem ser metabolizados pelo organismo e dar mediadores químicos. Por exemplo, a histamina, que é o principal mediador químico das alergias, ele vem de um aminoácido, a histidina. Um neurotransmissor norepinefrina vem lá da tirosina. Tirosina se transforma em dopa, a dopa dopamina, a dopamina dá nó, que é um neurotransmissor. Agora, o aminoácido veio lá. Então, esse aminoácido ele não se ligou a nada para formar um peptídeo, que era o neurotransmissor. Não, não. Ele é metabolizado. E há alguns aminoácidos até que são destruídos para dar nitrogênio para outros nutrientes que não as proteínas, né, os protídeos. Protídeos engloba tudo, proteína, peptídeo, aminoácido. Quando a gente fala protídeos, a gente está incluindo tudo, é o grupo de nutrientes que engloba isso tudo, né? Existe resíduos de aminoácidos que são, aminoácidos que são metabolizados para dar elementos, para dar nitrogênio, por exemplo, para construir nucleotídeos e nucleosídeos, que são bases nucleotídicas e nucleosídicas, né? Que são outros tipos, são muito parecidos, alguns aspectos ligados a proteínas também, aos protídeos, mas não recebe elementos de aminoácidos, mas não são da classe dos protídeos. Então o aminoácido sozinho pode ter muitas finalidades, né? Ele como neuromodulador, ele pode ser fabricado em alguns terminações nervosas, ser liberado para ser um neurotransmissor, neuromodulador. Ele pode dar origem, né? Modificado e dar origem a neurotransmissores e neuromoduladores. Pode ser modificado e dar origem a mediadores químicos, enfim. Pode servir para dar pedaço para outro tipo de macronutriente. Então ele tem múltiplas finalidades. Bem, as proteínas, elas têm algumas proteínas especificamente, não os peptídeos. Peptídeos é só resíduos de aminoácido e acabou. Algumas proteínas podem ser simples. Como assim simples? Sim, elas serem igual ao peptídeo, só tem resíduos de aminoácido, só que geralmente tem mais de 100 resíduos, ou seja, tem mais de 10 mil de peso molecular, e serem simples, só resíduos de aminoácido, tal como o peptídeo, só varia o número de resíduos e o peso, ela é maior. Ou elas podem ser proteínas compostas ou também chamadas de conjugadas, que ela tem essa parte proteica ligada a uma estrutura não proteica. Um exemplo é a hemoglobina. A hemoglobina tem a parte globina, que é a parte proteica, ligada a um M, que é um derivado da porfirina, que é um pigmento, e com ferro. Então, ferro, o M, que estão presos à proteína, chamando a proteína de globulina, né? De hemoglobina, na realidade é um exemplo de proteína conjugada, porque ela tem uma parte proteica, que é a globina, e mais a parte não proteica, que não tem nada a ver de protídeos, nem aminoácidos, nem nada, que é a parte M. Então temos dois subtipos de proteínas. As proteínas simples, que são só resíduos de aminoácidos, e as proteínas conjugadas ou compostas, que além dos resíduos de aminoácidos formando suas cadeias, né, pode ter também uma parte proteica. Ela também tem uma atividade tridimensional, elas podem se dobrar entre si, né? E aí ela ser de uma forma tridimensional, né? E essa forma tridimensional muitas das vezes é que dá a funcionabilidade dela, né? Quando então ela tem uma forma primária, tridimensionalmente, a proteína pode ser uma forma primária, secundária, terciária e quaternária. A primária é como se fosse uma sequência plana, né? Nós temos isso daqui, tá plano, né? Tem algumas proteínas e peptídeos que são assim, planos. Beleza. Agora, há outras que têm uma forma tridimensional secundária. Aí tem dois tipos de secundária. Tem a alfa-hélice, que são como se fosse são duas cadeias proteicas que se novelam, igual aquele funil lá do aminoácido, aquela sequência do aminoácido, né? Então eles vão se enovelando, né? Como se fossem isso aqui, ó, uma
novelando na outra, né? Então é a alfa-hélice. Por exemplo, algumas proteínas de membrana que funcionam como carreadores, canais iônicos, canais hídricos, eles são em alfa-hélice. Existe também uma secundária, uma estrutura de secundária que tem ligações ali, né? Porque para eles se dobrarem assim, existe pontes de hidrogênio, ligações eletrotônicas, que aí são ligações fracas, não é igual à ligação covalente, que é forte, é fácil de fazer e fácil de desfazer. Agora, existe algumas ligações também de alguns tipos de proteína que ela faz igual aquele. Deixa eu pegar aqui um papel que a gente possa. Ah, tá aqui. Igual aqueles lequezinhos que a garotada fazia lá no curso primário, leque de papel. Eles se dobram, as cadeias se dobram em relação a ela, mas de uma maneira diferente. E essas cadeias também ficam presas por ligações eletrotônicas, pontas de Van-der-Waals. Então ela funciona assim, ó. Tá vendo? É uma forma tridimensional de beta-conformação. O outro é alfa-hélice, e esse daqui, beta-conformação. Isso daqui é interessante, por exemplo, para músculo, né? As proteínas lá, sob a forma de fibras musculares, ó, olha só. Contrai, relaxa, né? Então, aquela alfa-hélice que eu imitei aqui com o dedo e com aquela fita métrica que parece, né? Que ele se dobra entre si, parece uma cadeia de aminoácido, é chamada de alfa-hélice e é muito utilizada como canais iônicos. E essa beta-conformação, né, é muito utilizada na contração muscular. Essas duas são tridimensionalmente conformações secundárias. Ela também pode ser uma terciária, que é como se fosse um enovelado entre si. Elas se dobram de tal maneira, uma ou mais cadeias se dobram e formam um enovelado. Geralmente são as enzimas. Isso acontece porque tem resíduos de aminoácidos que detestam água. E tem resíduos que adoram. E geralmente essas proteínas, elas têm uma parte da cadeia que gosta de água, que tem resíduos de aminoácidos que adoram a água, são hidrofílicos, e tem parte de resíduos que detestam a água, que são hidrofóbicos. Então eles se dobram de tal maneira, presente nas águas corporais, em que a superfície aqui das minhas mãos estão interagindo com a água, enquanto que o lado centro está fugindo da água, né? Geralmente as enzimas são exemplos de proteínas terciárias. E nós temos a quaternária, que geralmente forma um hexágono, que muitas das vezes tem várias cadeias, que é o exemplo da hemoglobina. A hemoglobina tem 4 cadeias de globinas, todas com uma estrutura não proteica, o M, e elas formam um hexágono, um formato de hexágono, é quaternário. Toda quaternária é conjugada ou composta? Não, pode ser formar de hexágono, mas não ser composta, só ter a parte proteica. E aí é importante para a gente fechar, não a aula de nutrientes, mas fechar a aula de protídeos, mas fechar essa parte aqui, essa primeira parte, é que existe. Como é que a gente destrói as proteínas e peptídeos? A parte tridimensional a gente destrói com situações que desnaturam. Então, ela está assim. Se você fizer uma solução que desnatura, ela fica só primária, formação primária. Ela não está arrebentada, mas ela está aqui numa formação primária. Algumas vezes a desnaturação não vai interferir nada, ela continua agindo. Mas, por exemplo, se isso daqui faz uma contração, funciona bem como uma proteína, por exemplo, do músculo, né? Que ela faz isso. Se você desnatura, ela não consegue mais contrair, acolher, né? Perdeu a capacidade contrátil, porque dependia do tridimensional. A proteína aquela enovelada tridimensional, terciária, os substratos do qual a enzima se liga para acelerar as reações, eles se ligam num ponto para se encaixar e no outro para ela atuar. Se ela desnatura, ou seja, ela continua íntegra, mas muda de forma, esses pontos já não encaixam mais, não aceleram mais. O que poderia desnaturar? Calor excessivo, frio excessivo, alterações de pH,
Existem algumas que adoram pH ácido, mas se ficar ácido demais dá problema, e se ficar alcalino, perdeu, desnaturou. Outras adoram pH alcalino, mas se ficar alcalino demais, perdeu-se. Se ficar ácido, qualquer acidez, perdeu também. Calor, por exemplo, cabelo aqui. Se eu colocar uma prancha de calor, né, o cabelo vai ficar lisinho. Por quê? A queratina do cabelo, os ondulados, ela é formação de de alfa-hélice. E aí, quando você coloca o calor, você não quebra a proteína, mas você muda a dimensão dela tradicional, então ela fica reta. E aí vai ficar igual um cabelo liso que só tem a estrutura, é, a estrutura primária, não tem o enovelado. E o enovelado, ele tem uma vantagem. Quanto mais enroladinho o cabelo, tem uma vantagem. Por exemplo, no parasitismo, no piolho, o Phytis capitis, que é o famoso piolho, ele tem uma dificuldade muito grande de viver em cabelos enrolados, encaracolados. Ele prefere lisos, porque ele coloca a sua lente ali e vai se reproduzindo. Então não quer dizer que você não venha um dia encontrar um piolho no cabelo todo enrolado. Mas numa infestação de piolhos, numa turma de crianças, você vai encontrar muito mais no cabelo liso do que no encaracolado. Ele não funciona muito bem. Quando você coloca uma prancha, o calor, coloca uma substância química que faça um alisamento, você quebrou essas terminações, não a proteína, mas quebrou as ligações, então ela fica reta, aí ela já fica mais suscetível ao piolho. Agora, eu quero destruir realmente a proteína. Então, eu tenho que hidrolisar a proteína. Então, eu tenho que rasgar, por exemplo, rasgar essa folha. Aí ela deixou. Aí ela já não é mais aquela proteína. Ela pode ter virado duas proteínas, uma proteína, um peptídeo, dois peptídeos. Eu posso ir quebrando, 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 reconstituir todos os capilares. É claro que aí essa ligação já é mais difícil. A hidrólise, você vai inclusive ter que quebrar a água, né, para dar OH para carboxila, que está sem OH, e H+ para o grupamino que tinha perdido o H+ quando se ligaram. Então, quanto maior o tamanho da proteína ou do peptídeo, mais água a gente vai precisar para quebrar essa água, incorporar, quebrar a ligação covalente, ir soltando, a gente gasta energia, então é muito mais difícil. É mais fácil desnaturar, tu não gasta praticamente energia nenhuma, do que você mudar a forma. E aí isso pode mudar ou não a função do peptídeo da proteína, se a forma for necessária para ela ter a função. E porque aí você não quebra os resíduos de aminoácidos, eles continuam planos. Mas não quebra. Você quebra são as pontes de hidrogênio entre os aminoácidos, as ligações de Van der Waals, que são ligações frágeis. Agora, para quebrar mesmo até a ligação tridimensional, transformar proteínas em proteínas menores, ou proteínas em peptídeos, ou peptídeos em aminoácidos, aí a gente tem que fazer hidrólise. Aí gasta água, gasta energia e quebra-se a ligação covalente. Bem, essa parte bem introdutória das proteínas, nós falamos agora. Nós vamos dar uma pausa e vamos falar sobre, ou no outro vídeo, nós vamos falar sobre fontes de alimentos ricos em proteínas, né? Porque essa parte foi mais uma parte fisiológica, apesar de ser no curso de nutrição. Mas aí nós vamos falar agora, vamos começar o próximo vídeo discutindo as fontes animais, fontes vegetais, se ambas são equivalentes, e aí a gente volta já. Até lá.